Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos para nossa aula hoje? Nossa aula de língua portuguesa, tá? Hoje nós vamos aprender um assunto sobre produção de texto. Professora, o que é isso? Produção de texto. Nós não começamos formando palavras? De palavras nós não fomos formando frases. Agora nós vamos juntar essas frases com os nossos pensamentos e vamos construir textos. Por isso que fala produção. Nós vamos produzir, nós vamos construir, fazer, tá? Inicialmente, tá? Vamos lá. Cabeçalho não pode faltar no nosso caderno. Margem não pode faltar no nosso caderno. Hoje é dia 23 de junho de 2020, terça-feira. Vamos marcar aqui no nosso calendário, dia 23. Muito bem, vamos lá. Lá naquela anexo de atividades que a professora mandou pro papai e pra mamãe, vocês vão numa das folhinhas e vão retirar esta folha aqui, tá? Ó, esta folhinha aqui, de produçãozinha de texto. Nessa folhinha, ela já tem as imagens, tá? Para vocês construírem aqui na frente a história. Só que nós vamos chegar a um determinado momento, crianças, que nós não vamos mais ter imagens, nós vamos ter que criar a partir de uma frase, de uma palavra, de uma situação, tá? A imagem, ela nos ajuda a ter ideias, tá? Então, por isso que nós vamos começar dessa forma. Como que nós vamos fazer aqui no quadro? Essa folhinha, tá? Vocês vão fazer junto comigo. O que nós fizermos no quadro, vocês irão fazer aqui, ok? Só para vocês entenderem mais ou menos o que é uma produção. Vocês já sabem, só que agora a gente precisa melhorar a nossa construção aí. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos passo a passo, tá? Quando a professora der um pause, eu vou esperar um pouquinho para vocês estarem copiando a primeira cena, depois a segunda cena e por último. Toda produção de texto, ó, 3 partes. 3 partes. Essas partes são começo, meio e fim. Então, toda a história tem um início, né? Tem um meio, que é o desenrolar da história, e tem um final, uma solução na nossa história, ok? Então, vamos lá. Aqui na imagem, tá? Tem um homem, tá? Primeiramente, ele chegou e olhou um ambiente com as árvores todas cortadas. Aí, o que ele fez? Foi lá, buscou uma enxada, começou a roçar aqui, tirar essa mata, né, que já estava estragada, começou a roçar, e foi o quê? Ele foi lá, buscou um saquinho, ele teve uma ideia. O que será essa ideia? Então, isso é o início. Na segunda parte, ó, ele tá aqui agachado, jogando algo. O que será esse algo? Sementes. Né? Ele tá jogando sementes, mas que sementes são essas? Aí ele foi lá, regou, jogou água, né? Aí passou um tempo, ele viu as plantinhas crescendo. Depois que ele viu essas plantinhas crescendo, olha qual foi o resultado, o final da história. Criou-se uma linda floresta. Então, alguém foi lá, estragou tudo, desmatou, né? Tirou a nossa preciosidade, que são as árvores. Ele, com bom coração, foi lá, restituiu tudo e olha o resultado da ação dele. Uma floresta, tá? Toda história tem que ter um título, um nome para essa história. Então, vamos começar? Vamos para a primeira parte do desenho lá. Outra coisa, crianças, quando nós dermos o título para o início da nossa produção, não pula linha, não pode pular linha, é junto, tá? Vamos lá, que título nós podemos dar à nossa história? Cameraman, tem alguma sugestão? A
floresta. As árvores. Que mais? Vamos de as árvores. Então, primeiro de tudo, o nosso título. Eu centralizo, coloco as árvores. Então, esse é o nosso título. Então, onde está título, você vai escrever. Vamos na primeira parte da história. Se o texto é um conjunto de frase começa com o quê? Letra maiúscula e termina com ponto final. Olha, é regra, não pode esquecer, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha o parágrafo. Um dia, vírgula. Vamos pôr um nome no personagem, que é o senhorzinho lá. Seu Chico viu eu coloquei parágrafo. Eu terminei a minha frase? Não. Então, eu tenho que ir no início da margem, não seguir o parágrafo, tá? Prestem atenção. Então, um dia, seu Chico viu as árvores da floresta. Então, um dia, seu Chico viu as árvores da floresta toda cortada e destruída. A minha palavra destruída não coube na linha. Então, eu faço a separação das sílabas. O S fica aqui, truída. Terminei a minha frase. Comecei com letra maiúscula, parágrafo, e termino com ponto final. Então, esse é o início, tá? É o início, a primeira parte da história. Nós estamos começando a história. Aí, vocês vão escrever nessa parte aqui, aperta a letrinha, tá? Agora, a professora vai dar uma pausa, esperar vocês copiarem, tá? E daí nós vamos para a segunda parte, ok? Vamos para a segunda parte, tá? Na segunda parte, nós temos que fazer o meio da história, o que aconteceu. Então, vamos lá. Nós paramos em destruídas, não foi? Aí, eu vou começar o meu parágrafo de novo, porque eu coloquei ponto final e vou fazer o meio da história. Então, eu vou dar parágrafo, tá? Parágrafo, e vou começar outra frase. Então, o que aconteceu aqui? Né? Seu Chico, vou colocar lá, nome de pessoas, letra maiúscula, substantivo próprio. Seu Chico resolveu replantar acabou a minha linha. Eu venho aqui pro início. Não é nova frase, eu não posso continuar aqui. Então, resolveu replantar as árvores. Olha o espaço aqui do parágrafo. Árvores. Aqui eu vou pôr ponto, mas eu vou continuar na mesma linha porque minha história não acabou. É diferente quando ela termina. Comprou sementes, vírgula, plantou, vírgula, não deu espaço, põe um tracinho, regou e viu elas crescendo
aos poucos. Terminei o meio da minha história. Ponto final. Vamos finalizar? Vamos fazer o finalzinho? Ó, parágrafo, que é a terceira parte, ó, eu sigo a mesma direção. Como que nós podemos começar aqui? Depois de algum tempo, vírgula, seu Chico foi visitar a plantação. Plantação do que, crianças? Do que nós estamos falando? De árvores. Ficou muito, ó, o final da história, feliz ao ver a linda floresta crescida com belas, não coube, eu já deixo vocês verem, árvores robustas. O que é robustas, criança? Grande, forte. Nós temos que começar a aprender. Terminei. Ponto final. Difícil? Ó, deu 3 parágrafos com começo, meio e fim. Isso é uma produção de texto. O que vocês vão fazer agora? Depois que vocês escreveram aqui nesse papelzinho, tá? Vocês vão colar no caderno. Colou no caderno, abaixo, vocês vão transferir essa história igual a professora fez no quadro. Vai colocar o título, não pode pular linha, vai fazer o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Aí eu quero que vocês leiam o que vocês escreveram. Leiam a letrinha de vocês, tá? Isso é uma produção de texto, ok? Tarefinha para tarde. Presta atenção. Só que, ó, não vamos ficar só nessa aula, não. Nós vamos ter muitas aulas de produção de texto, tá? Vocês vão enjoar de fazer produção de texto. Lá no livro, tá? De língua portuguesa, na página 75 e 76, tem uma produçãozinha parecida com essa que a professora deu. Mas é diferente no sentido que vocês vão reproduzir a história. Vocês vão ler a história da formiga e a pomba, só ler, tá? Não precisa fazer essa parte aqui, vocês só vão ler. Aí vocês vão vir aqui na outra folha e vão fazer a produçãozinha do texto sobre aquilo que vocês entenderam, só que seguindo as imagens, ok? Certinho? Ó, tá separadinho aqui. Tiram foto, tanto desse exercício aqui, quanto desse, e mandam para a professora corrigir. Aí, quinta, nós vamos ter matemática com uma novidade. Nós vamos aprender subtração com reserva, ou seja, continha de menos de emprestar, tá bom? Aí, sexta, nós vamos ter um pouquinho mais de matemática e arte, que vai ser bem legal, tá? E a semana que vem, segunda e terça, eu vou ensinar vocês a interpretar o texto. Sabe de que forma? Eu tenho um professor que é maravilhoso, o professor Renilson. E ele nos ensinou a ensinar vocês a interpretar texto. E eu vou tentar ajudá-los.
tá bom? É bem legal, vocês vão gostar, é bem divertido. Nós vamos usar lápis de cor, nós vamos ler bastante, nós vamos fazer perguntas pro texto. E o texto vai nos responder. Vocês vão ver que legal que é, vocês vão amar, tá bom, crianças? Tenham um bom dia, se cuidem, tá? Um beijo da prof. Ó, joinha lá pra mim, tá?